Olá, vamos conversar um pouquinho sobre história hoje, história aqui do nosso continente, né? No caso, o continente sul-americano, porque eu queria falar sobre o continente e animais e outras coisas que aconteceram por aqui. Se bem que na América do Norte existiam os bisões e outros animais assim muito parecidos com a vaca e o cavalo, e aqui no sul da América tínhamos uma grande variedade de animais, mas inclusive os camelídeos, né, que são as lhamas, vicunhas e alpacas que sobrevivem até hoje nas altas altitudes andinas, né? Mas não tinha nada assim tipo vaca ou cavalo, né? E também temos que pensar que os navios que começam a circular logo depois que Cabral e Colombo andam por aqui e começam a abrir sempre novos horizontes e tal, eles eram desprovidos de geladeiras. Na verdade, acho que até o século XXI navio teve geladeira, nem havia geladeira ainda, né? Então, para eles carregarem animais, para eles poderem comer melhor, vamos dizer assim, comer ovos, ou tomar leite, ou comer carne fresca, eles tinham que levar os animais vivos nos navios. E para isso havia partes dos navios que eram dedicadas aos animais, né? Onde eles eram alimentados e cuidados do jeito que dava, né? E serviam para cumprir o seu destino, né? De serem alimento, ou produzir alimento. Mas às vezes acontecia assim de ter animais a mais nesses lugares e eles eram soltos ou por acaso ou intencionalmente em diversos pontos da América, porque até hoje de manhã eu só sabia que esses animais, o gado, né, que algumas vacas, 3 vacas me parece, 2 touros foram soltos lá no sul do continente, na região onde hoje é o Uruguai, por um navio espanhol, mas aí hoje eu fui confirmar essas informações e eu vi que teve muito mais momentos em que entre o gado no continente sul-americano, em diversos pontos, para diversas finalidades, que já agora eu já perdi a conta de quantas coisas aconteceu, né? Então nós vamos pela média. O fato é que em algum momento um navio parou e deixou algumas cabeças de gado nessa parte de pampa que a América tem, que além do Brasil, alcança a Argentina e o Uruguai. Atualmente, Argentina, atualmente Uruguai, né? E com vastas planuras ricas em pasto, né? Então alguém deixou os primeiros animais num lugar na costa da América e eles saíram comendo, vivendo, tentando ser felizes, porque eu penso que os animais são sencientes, né? E aí, assim, em 2 anos, desde que nasceu, uma vaca já pode ter sua primeira cria. Se com 3 anos ela tem uma segunda cria, se com 4 anos ela tem uma terceira cria, aí aquela primeira cria que nasceu, se foi uma bezerrinha, ela já pode ser mãe. E no mais 2 anos, essa primeira vaca ela já pode ser mãe, avó, bisavó, e vai crescendo assim, em progressão geométrica, né, o número de descendentes. Então, em pouco tempo, vamos dizer, em 100 anos, poucas cabeças de gado se transformam num grande rebanho. E foi o que aconteceu aqui na América. Isso a gente está falando aqui do sul do continente, né, dos pastos e tal. Mas se bem que em outros pontos também foi desembarcado gado que se criou
cujos descendentes estão aí até hoje, né? Mas aí vamos dar um pulo assim na história, vamos para o estado de Minas Gerais. Em 1695, isso é assim, o raiar dos 1700 quase, né? É descoberto ouro em Minas Gerais. Já se procurava por lá diamantes, esmeraldas e outras pedras preciosas, e aquele estado é riquíssimo em minérios e pedras preciosas, né? Eu já viajei por lá e eu pude ver como até hoje, assim, existe muita coisa maravilhosa sendo prospectada lá. Mas uma coisa que me deixa assim refletindo sobre o que se passa no coração do ser humano é essa ganância pelo ouro, né? Podemos voltar outro dia para discutir isso, porque parece que em todas as civilizações aconteceu essa procura intensa pelo ouro, assim. E o que acontece em Minas Gerais é que a população local passa toda a ir procurar ouro, vem gente de outras regiões procurar ouro. Continuamente chegam escravizados da África, trazidos nas piores condições, maltratados, que tem que trabalhar até a exaustão, horrores assim acontecem em Minas Gerais por conta da descoberta do ouro, né? E se nós olharmos para pouco tempo atrás, um mês e pouco atrás, e nos lembrarmos do que a imprensa divulgou sobre a procura do ouro na terra Yanomami, agora, né, até 2 meses atrás, e o horror que a procura do ouro nessa terra Yanomami fez com os rios locais, assim, eu vi uma imagem aérea que por muitos quilômetros, assim, sobre um rio totalmente estragado, assim, né? Tudo isso aconteceu lá em 1695 em diante, em Minas Gerais, né? E essa gente toda que estava por lá procurando ouro continuamente, não trabalhava mais em nenhuma outra coisa, só procurava ouro, né? A agricultura foi abandonada e passou a haver uma grande fome em Minas Gerais, né? Eu vi por lá, assim, em museus ainda existem mesas luxuosas, assim, de casas ricas, que são assim, aqui a mesa, logo em seguida uma prateleira, para quando a pessoa estivesse comendo e chegasse alguém, batesse palma lá fora, antes dela atender a porta, ela escondia ligeiro o seu prato naquela prateleira, né? Para não ter que dividir a comida, tão grande era a carência de alimentos em Minas Gerais nesse período do ciclo do ouro, assim, né? Então, o que acontece? Começa a existir, com certeza já existia antes, mas começa a se diferenciar os tropeiros, né? Os tropeiros eram viajantes em mulas, em cavalos, que iam de um lugar a outro levando, de certo, antes levavam outras coisas, aí eles passam a se especializar em levar gado do sul do Brasil para Minas Gerais. Põe o mapa do Brasil na cabeça, assim, né? Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, o mapa de hoje, né? E aí no estado de São Paulo tem uma cidade chamada Sorocaba, onde passa a ser o ponto de encontro das tropas que os tropeiros trazem do sul, quer dizer, os tropeiros vão até o sul do continente, trazem o gado bravio lá solto, vão ir até a cidade de Sorocaba, aí esse gado é negociado e outros tropeiros levam esse mesmo gado para Minas Gerais para servir de alimento. Então, passa a existir, assim, passa a existir lugares, caminhos. Por exemplo, em Sorocaba,
para o sul, pensando no mapa atual, você atravessava parte do estado de São Paulo, o atual estado do Paraná, o atual estado de Santa Catarina, e se penetrava no atual Rio Grande do Sul, né, para se pegar o gado, e depois se levava de volta pelo mesmo caminho. E é mais ou menos o caminho que deu origem às estradas que hoje, as BRs, né, que hoje passam pela cidade de Laje, Santa Catarina, Curitibano, Santa Catarina, indo em direção a Sorocaba, São Paulo. E esse comércio assim passa a desenvolver toda a região sul do país, desenvolvendo os moldes do que se esperava de desenvolvimento no século XVIII, XVII, XVIII, né? E impede que as pessoas que procuravam ouro em Minas Gerais morram de fome. Esse é um dos primeiros grandes comércios assim que acontecem no nosso país, né? E eu queria contar um pouquinho para vocês, para ver se vocês gostam desse tipo de informação histórica, porque às vezes a gente passa pelos lugares sem saber das coisas, fica sem, e ninguém explica, a gente fica sem saber. Queria que quem fosse a Minas Gerais soubesse que existiu isso, quem fosse ao Rio Grande do Sul soubesse que existiu isso, que as nossas histórias estão ligadas, né? Que de cá e de lá a gente sempre que o Brasil se forma a partir de do encontro de dois polos econômicos diferentes com diferentes atividades, né? Um que produz a comida e o outro que produz o ouro, né? Então, há muitas coisas assim para nós aprendermos sobre a história do Brasil. Deixem aí embaixo dito se vocês gostam desse tipo de história ou não. E aproveite, me dê um like, se possível se inscreva no canal e vamos conversando.